peço aos senhores deputados um favor de não me dirigir a eles, mas dirigir aos senhores, aos municípios de Sintra. Todos nós somos já adultos. Todos nós somos responsáveis. Eu gostaria que esta Assembleia continuasse. Mas só continua de uma maneira. É de sentir que Vossas Excelências se comprometem convosco próprios e com os senhores deputados municipais em como respeitam a organização, as regras e o funcionamento desta Assembleia. Se Vossas Excelências se comprometem nisso, a sessão continua. Mas se não tiverem esse compromisso, a sessão acaba. Nem é suspensa, acaba. Por isso eu faço uma pergunta simples aos senhores municípios, às senhoras e aos senhores que aqui estão. Vossas Excelências comprometem-se. Não quero que digam nada, quero apenas o silêncio. Mas se alguém não conseguir se comprometer, que saia, que eu compreendo. Se alguém não conseguir travar alguns ímpetos, eu compreendo e saia. Mas só peço para aqueles que aqui querem estar, querem ouvir o debate e participar intimamente, interiormente, nesse mesmo debate, se o vosso silêncio significa ou não o comprometimento com as nossas regras de respeito e de democracia. O silêncio é afirmativo, o que quer dizer que a sessão continua com uma condição. Se porventura isto for quebrado, se o vosso compromisso com os senhores deputados for quebrado, a sessão é imediatamente suspensa e não continua hoje. Muito obrigado a todos. Em primeiro lugar, permita-me que o saúde pela atitude que tem tido em querer levar a bom termo esta Assembleia Municipal, porque, ao contrário daquilo que alguns querem fazer crer, que querem discutir de uma forma serena este assunto, pelos vistos, há alguns que vêm e pretendem incendiar para que não haja discussão, para que não haja reflexão, para que não nos possamos ouvir todos uns aos outros. Há uns que só querem ouvir porque acham que só têm a sua verdade. Deixem-me que vos diga a todos, e principalmente aos senhores deputados da oposição, que a verdade é a de cada um de nós e a todos em conjunto. E não é apenas a do partido A, do partido B, e muito menos apenas e só da coligação que eu aqui represento. Sr. Presidente, nós estamos confrontados hoje com uma discussão singular. Ao contrário do que se quer fazer crer, não estamos aqui a discutir a reorganização administrativa de Sintra. Há pessoas que discutiram isto de uma forma genuína, de uma forma sentida, de uma forma que os vem de dentro, e isso é de respeitar. Todos aqueles que têm receio, que venham a perder aquilo que é o seu espaço natural, merecem a minha compreensão, merecem o meu cumprimento, merecem, acima de tudo, o meu apoio. Mas não é isso que muitos têm feito nesta discussão. Há quem tenha lançado nesta discussão uma campanha eleitoral, que tenha iniciado já a campanha eleitoral das autárquicas do próximo ano, preocupados com os seus botões, preocupados com o seu umbigo, preocupados apenas e só com o seu futuro pessoal e não com a organização administrativa do Conselho, não preocupados com aquilo que é a resposta a dar aos cidadãos, não preocupados, rigorosamente preocupados com aquilo que é o futuro do dia-a-dia e as respostas que são dadas a cada um. Se não, vejamos. Comecemos pela proposta marginal do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda vem aqui e tem uma posição que é coerente relativamente à organização administrativa. É legítima, é admissível, é clara. Mas propõe-nos também um referendo local. Quando sabe, e se não sabe, devia saber, que o Tribunal Constitucional já rejeitou por 3 vezes a possibilidade de haver referendos locais sobre esta matéria, sobre esta lei em concreto e neste momento. E, portanto, estão a tentar, como costume e seu apanágio, usar a demagogia de dizer devolvemos o poder às populações, quando sabem que isso não é possível. Em segundo lugar, o Partido Comunista, ou a CDU, perdão a expressão, hoje CDU, e o Partido Socialista. Deixem que vos diga quão satisfeito eu estou hoje por assistir aqui ao elogio por parte da CDU aos autarcas de freguesia do Partido Socialista, quando andaram nos últimos 20 anos a dizer o pior possível, a inadmissibilidade de posições, e ver presidentes de junta do Partido Socialista satisfeitos por causa dessa situação, porque finalmente lhes reconheceram as qualidades que sistematicamente lhes recusaram no passado. É extraordinário como a política faz com que a coerência se perca. É extraordinário como a vontade de alcançar um objetivo se perca no imediato momento em que se quer alcançar um resultado a seguir.
E chama-se a isto utilizar a genuidade das pessoas, o sentimento das pessoas para o combate político escondido. Se não, perguntem a cada um de vós que já o ouviram hoje. Perguntem, por exemplo, em relação à proposta da Câmara, que é uma proposta de esclarecimento, perguntem como é que votaram os senhores vereadores de cada um dos partidos que lá estavam hoje representados. Perguntem se houve alguém que tenha recusado essa proposta hoje. Se houve alguém que tenha dito que não está de acordo com essa situação hoje mesmo. Não é há 15 dias, nem há um mês, nem há 3 semanas, nem há 24 horas. Hoje de manhã. Mas a conveniência política de hoje de manhã mudou para a tarde ou para a noite, depois de durante a tarde ter havido um episódio de um eventual encontro que se veio a saber que, afinal de contas, as propostas que eram 3, já não eram 3, porque afinal eram só 2, porque afinal de contas acabaram por ser uma só. Isto não é coerência, isto não é sentimento, isto é brincar com as pessoas. Se não vejamos, o Partido Socialista, esse apanágio da democracia, o Partido Socialista, aquele que está na primeira linha da defesa das populações. E tem, seguramente, presidentes de junta que o estão. E cumprimentos, e eles sabem, e nunca os escondi, e disse-o sempre em público, nestas assembleias, que os compreendia, os apoiava e reconhecia a tarefa. Não por serem do Partido Socialista, porque também não apoio nenhum autarca, só e apenas por ser do PSD, mas acima de tudo por ser presidente de junta, preocupado, na primeira linha de defesa das suas populações. E esses sabem que têm o nosso respeito. Qualquer partido, qualquer presidente de junta tem o nosso respeito. Mas o Partido Socialista, esse apanágio da democracia, esse que está na primeira linha sempre da defesa dos interesses de todos. Quem foi o primeiro governante em Portugal que disse que queria acabar com freguesias? Foi um secretário de Estado do anterior governo. Porquê é que foi para o memorando de entendimento que se queriam acabar com freguesias? Porque o Partido Socialista o propôs. E agora, como em tudo, aqueles que hoje falam da situação económica atual, aqueles que estão contra o governo, aqueles que estão contra tudo, chamam-se Partido Socialista. Porquê? Porque sabem que numa básica posição de populismo tentam capitalizar aquilo que é a posição admissível, legítima e positiva por parte das pessoas que não estão satisfeitas e têm o direito a reclamar. Esses têm o meu respeito. Quem não tem o meu respeito é o Partido Socialista. As pessoas que aqui estão, vindas ou trazidas, ou de modo próprio que aqui vieram, têm o meu respeito, o meu reconhecimento. Têm o direito e o dever de dizerem o que acham. Mas o Partido Socialista, que se arma hoje em grande arauto, que veio aqui falar contra o governo e veio aqui falar contra as posições daquilo que tem sido assumido por aqueles que assumiram a responsabilidade do país, o Partido Socialista tem cara para dizer isto? O Partido Socialista tem cara para vos defender? O Partido Socialista tem cara para defender as freguesias? Tem, de tal maneira tem, que num conselho ao lado, o Partido Socialista fez um acordo para levar a cabo a organização administrativa do Conselho. O Partido Socialista, em todos os conselhos que entendeu adequado, na Guarda, na Lourinhã, por esse país fora, fez esse acordo. Estão incomodados, estão a ouvi-los, já estão incomodados. Mas, enfim, cada um faz aquilo que entender. Mesmo aqueles como a CDU, que veio aqui dizer que se estavam a castigar os mais pequenos, esta foi a exata expressão que o secretário-geral do PCP utilizou antes de ontem, referindo-se ao secretário-geral do Partido Socialista. É o mesmo Partido Socialista que, num lado, quer castigar o PCP. Mas aqui neste Conselho, porque é de conveniência, e unicamente de conveniência, que querem alterar a sua posição apenas e só aqui, já estão preocupados hoje com a maioria, como ontem estavam preocupados com o Partido Socialista. Isto não é coerência, isto não são princípios, isto não é valores, isto é demagogia. E é isto que está nesta discussão. O que a Câmara fez hoje, e cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, por ter conseguido, mais uma vez, ter junto, numa mesma posição, vereadores de todos os partidos, foi querer cumprir a legalidade. A proposta da Câmara tem 12 páginas. Tive o cuidado de a ler atentamente. Talvez nem todos tenham tido essa oportunidade, a começar por alguns deputados municipais. Pergunta para que se faça bem feito. Pergunta porque tem dúvidas. Pergunta porque quer que haja uma situação que depois, mais tarde, não venha a ser mal concretizada. E é isso que faz. Dentro dos prazos, dentro do limite e dentro de todo o tempo possível. De tal forma que o Partido Socialista, quando não tem argumentos, vem dizer: atenção, fomos nós que propusemos a Assembleia Municipal.
Fomos nós que exigimos à Assembleia Municipal, esquecendo-se, por exemplo, que tínhamos sido nós a propô-la a quando da primeira discussão na Assembleia Municipal, que ela ter-se que realizar isso, ou não se realizou naquele tempo, porque entretanto o prazo foi alargado até à próxima segunda-feira. E portanto, sejamos claros nesta discussão. Sejamos claros, sejamos coerentes e não sejamos demagogos. O Partido Socialista não convive com estas palavras, não convive bem com estas palavras, porque carrega sobre si o peso do passado. Sejamos claros, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é uma lei. Não é um propósito, não é uma proposta, não é um projeto, não é um livro verde, branco ou da cor que quiserem, é uma lei. Uma lei da República, aprovada legitimamente, pode-se não concordar com ela. Pode-se não concordar com ela no global, pode-se não concordá-la no parcial. Mas é uma lei da República. Que é uma lei que tem tanto valor quanto aquelas com que se concorda. E, afinal de contas, o que se pretende, porque não é conveniente, porque de momento não estamos à vontade, porque desta forma não conseguimos alcançar os nossos objetivos. E os nossos objetivos, sejamos claros, os objetivos do Partido Socialista e da CDU e do Bloco de Esquerda são já as próximas eleições autárquicas. Não é o momento presente, não é aquilo que estamos aqui a discutir, é tentar utilizar os sentimentos das pessoas relativamente àquilo que querem. Pensemos nisto antes de darmos o passo a seguir. Ninguém quer ir contra ninguém. O que está aqui em causa é esclarecer uma situação, deixá-la clara, pô-la a nu, dizer, em função daquilo que pode ser o futuro, nós estamos aqui a tentar ponderar a organização do futuro. Estou tão mais à vontade relativamente a isto, quanto eu sou o autor material da proposta que na Assembleia da República permitiu a folga relativamente às freguesias e à terminação inicial das freguesias. Estão de acordo e todos têm a consciência do que é que isso representaria até aqui em Sintra. E, portanto, estou à vontade porque defendo e sempre defendi as autarquias, desde a Câmara à Assembleia Municipal ao conjunto das freguesias. Todas elas. Agora, o que está aqui em causa não é isso. E a discussão para onde nos querem arrastar não é essa. A discussão para onde nos querem arrastar é para tentar usar sentimentos básicos, sentimentos de pôr em causa a freguesia daqueles que a merecem e para tentar virar isso numa instrumentalização política e pessoal relativamente a objetivos que não são estes daqui hoje. São os objetivos ad futuro. E pensemos nisto, porque é isto que está muito em causa. O que está aqui em causa não é se estamos preocupados, porque ninguém gosta de perder aquilo que é seu. Ninguém gosta de perder aquilo que é seu. Mas, acima de tudo, o que nós estamos aqui a fazer é tentar fazer com que uma proposta inteligente, uma proposta bem feita, uma proposta da qual honra este município, consiga ter algum tipo de consolidação relativamente à organização administrativa deste concelho. Pode a lei não ser perfeita. Nenhuma o é. Eu sou de direito também e sei que nenhuma lei é perfeita. Esta lei pode não ser perfeita, mas é a lei que nós temos. É a lei que temos que cumprir. E perante a lei que temos é tentar ver se essa lei consegue alcançar os seus melhores objetivos da forma como nós queremos. Não é apenas isso só chegar aqui e dizer nós não queremos. Que é isso que nos oferecem a alternativa. Nós não queremos. E o que nós dizemos é, vamos primeiro saber exatamente como devemos fazer para dizer depois como é que queremos. Porque o que queremos é aquilo que há de servir melhor os interesses das populações. Muito obrigado, Sr. Presidente.